E aí, gente, tudo beleza? Mais uma questão da prova do Enem 2021, agora conversando sobre evolução. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos, padrões de cores e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então você tem lá, né? As imagens não estão muito boas. No original as imagens também não estavam muito boas. Em 1, o polvo imitando um linguado. Em 3, o polvo imitando um peixe-leão. Em 5, o polvo imitando uma serpente marinha. Que é que a questão quer da gente, do ponto de vista evolutivo, capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, para moçada, o polvo ele é capaz de mudar de forma, né? Ele está falando aí que ele vai mudar de forma para poder imitar outros animais. E como é que surge essa capacidade de o polvo mudar de forma? Se é do ponto de vista evolutivo, a ideia mais aceita hoje a respeito de evolução, diz respeito lá ao neodarwinismo, a teoria sintética da evolução. E no neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, a gente soma as ideias de Darwin às ideias de genética, né? A gente lembra lá que a teoria sintética explica a origem da variabilidade dos seres vivos através de fenômenos genéticos. Daí, né, dentro da visão atual sobre evolução, dentro do neodarwinismo, da teoria sintética, a evolução, ela se dá por dois fatores. Número 1, variabilidade genética. Essa variabilidade genética, normalmente através de mutações, a causa primária da variabilidade, o que vai gerar características novas, e seleção natural, né? O meio ambiente, ele vai escolher os indivíduos mais bem adaptados a cada situação. Em relação, gente, ao polvo, como é que o polvo muda de forma hoje? Como é que ele muda de forma para ficar parecido com o linguado, com o peixe-leão, com a serpente marinha? Gente, ele muda através dos músculos, né? Ele vai, como o próprio texto comenta, pega os tentáculos dele, contrai o tentáculo de um jeito, relaxa o tentáculo de outro, junta os tentáculos dali, separa os tentáculos de cá, e nessa brincadeira de mexer com os músculos dos tentáculos, ele vai lá imitar a forma de um determinado organismo. Sendo que como é que ele adquiriu essa capacidade de mexer os músculos deles, de mexer nos tentáculos dele, para poder, no final das contas, assumir formas novas? Devido lá a mutações. As mutações vão criar genes que permitem ao polvo movimentar os tentáculos, que permitem que o polvo movimente os tentáculos para poder assumir formas diferentes. Ou seja, quando você tem que o polvo muda de forma, não é devido a uma mutação. Quando o polvo fica com a forma do linguado, não é uma mutação. Quando o polvo fica com a forma do peixe-leão ou da serpente marinha, não é uma mutação. É devido lá à contração muscular, à movimentação dos tentáculos. Onde é que a mutação entrou na história? Do ponto de vista evolutivo, as mutações ao longo da história dos polvos criaram genes que permitem aos polvos mexer os tentáculos de tal maneira que eles podem assumir as formas diferentes que o texto comenta. E aí, claro, né, a seleção natural vai trabalhar em cima disso. Afinal de contas, a mudança
de forma em relação ao polvo, acaba trazendo vantagens adaptativas. Quando ele imita outro animal, ele pode se esconder, ele pode enganar alguém. Por exemplo, ele imita uma serpente marinha. Olha, moçada, a serpente marinha, né, ela é venenosa. E aí os predadores já não vão querer mexer com o polvo. Ele imita um peixe-leão. O peixe-leão é venenoso. Então os predadores já não vão querer mexer com o polvo. Ou seja, essa capacidade que o polvo tem de mudar de forma traz vantagens óbvias, né, em termos de proteção contra os inimigos naturais. Dito tudo isso, vamos analisar os itens que a questão oferece para a gente. Do ponto de vista evolutivo, capacidade que o polvo tem de mudar de forma se estabeleceu porque os polvos, item A, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Ora, gente, pensando um pouquinho no que ele coloca pra gente, né? A gente tem lá que polvo é molusco. Nós temos lá que linguado é um peixe. Peixe é vertebrado. Você tem lá o peixe-leão. Claro que o peixe-leão, ele é um peixe. Ele é um vertebrado. Você tem, moçada, lá a serpente marinha. Tem vários animais que recebem o nome de serpente marinha. Inclusive alguns equinodermos que recebem o nome de serpente marinha. Mas eu acredito que ele esteja falando dos vertebrados mesmo, né? Em algumas regiões do mundo existem cobras de água salgada, né? Que bacana, que legal. Você está super se divertindo na praia e aí vem lá uma cobra aquática, uma serpente aquática e vai lá morder você. Lá na Austrália, lá na Indonésia, existem essas serpentes de água salgada. Caramba, que estresse, né? Uma preocupação a mais lá na vida de quem está relaxando lá na sua praia. Então, acho que imagino que, inclusive pela figura que não ficou muito boa, pela foto, ele está se referindo a essa serpente marinha. Nesse caso, linguado, peixe-leão e serpente marinha é réptil, mas é tudo vertebrado. E a gente tem, então, que eles são de um grupo e o polvo, que é um molusco, é de um grupo diferente. Notem, moçada, que o polvo, ele não tem uma relação evolutiva muito próxima com esses outros caras, né? Como eu disse, o polvo é um molusco, é um filo diferente do que acontece com linguado, peixe-leão e serpente marinha, que são vertebrados, né? Já é outro filo, é o filo dos cordados. Então esses caras não têm uma relação evolutiva muito próxima. Claro que todos os seres vivos que existem compartilham de um ancestral comum em algum momento da evolução, né? Por exemplo, nós animais e as bactérias e os fungos e as plantas temos ancestrais comuns em algum momento. Inclusive todos os animais têm um ancestral comum em algum momento. Mas isso não é justificativa para a situação do polvo, mesmo porque existem vários outros animais que também compartilham no parentesco comum e que não têm a mesma característica. Então, por exemplo, né? Tu tem lá que polvo é molusco, tu tem lá que, sei lá, caracol é molusco. E o caracol, apesar de ser molusco, não tem a habilidade de imitar os outros animais, como o polvo ele vai ter. Ou seja, então o problema não é a semelhança evolutiva, né? Não é a semelhança evolutiva que explica isso, né? Não é o fato deles terem, né, um ancestral evolutivo comum que explica essa situação. Porque a gente tem lá que o caracol também é molusco, ele é muito próximo do polvo, que também é molusco, e ele não tem essa habilidade de imitação. Isso quer dizer que o item A é aquele típico item do Enem, que ele é verdadeiro, mas não explica o que a questão quer. Ele é verdadeiro. Todos os animais têm um ancestral comum em algum momento, mas isso não explica a capacidade dos polvos de imitarem esses carinhas, de imitarem lá, né, o linguado, o peixe-leão, a serpente marinha, porque tem moluscos que não têm essa habilidade. Item B. Passaram por mutações similares a esses organismos
Gente, eu acabei de comentar com vocês que o fato do polvo, né, mudar de forma para poder ficar parecido com um desses animais, não é por mutação. Não é a mutação que vai deixar o polvo parecido com linguado, ou que vai deixar o polvo parecido com peixe-leão, ou então com a serpente marinha. O que é que a mutação fez? Opa, até coloquei aqui. O que a mutação fez foi que a mutação, ela criou genes que permitem ao polvo movimentar os tentáculos de tal maneira que ele vai assumir formas diferentes. Então, não é a mutação que cria o formato do polvo, né? A mutação gerou músculos que permitem ao polvo poder, nesse caso, assumir o formato. Então, eles não passaram por mutações similares. O polvo sofreu mutações bem diferentes, tanto é que linguado, peixe-leão, serpente marinha não mudam de forma. Não mudam de forma como um polvo. Então, eles sofreram um determinado conjunto de mutações. O polvo sofreu outro conjunto de mutações para poder mudar de forma e imitar a galera. Item C. Observar esses animais em seus nichos ecológicos. Hoje em dia, para o polvo poder imitar a galera, ele observa, né? Ele vê o linguado, imita o linguado. Ele vê o peixe-leão, imita o peixe-leão. Vê a serpente marinha, imita a serpente marinha. Hoje é assim. Mas do ponto de vista evolutivo, não foi desse jeito. Foi através de mutações e não através de observação que o polvo chegou nessa situação. Inclusive, né? Quando alguém diz para mim, evolutivamente, que o polvo ele vai lá ficar com uma característica semelhante à do linguado ou de outros animais, né? Porque ele observou os animais, me parece que ele evoluiu de propósito. Que de propósito ele desenvolveu evolutivamente a capacidade de mudar de forma para imitar alguns animais. E, gente, evolução intencional é lamarquista. E a gente sabe que as ideias de Lamarck, elas são erradas. Toda vez que alguém evolui, porque quer evoluir, porque precisa evoluir, porque se esforça para evoluir, isso é lamarquismo. Ah, o polvo viu o linguado, evolutivamente ele adquiriu a capacidade de imitar o linguado, da ideia de que ele fez isso de propósito, que ele evolutivamente teve a intenção de imitar o linguado. E isso não existe, é lamarquismo, isso está errado. Quando a gente fala em Darwin, quando a gente fala no neo-darwinismo, a evolução é completamente acidental. Ela é sem querer. Ninguém evolui de propósito. Ninguém evolui porque quer. Ninguém evolui porque se esforça. Ninguém evolui porque precisa. Mesmo porque, dentro do neo-darwinismo, eu lembro para vocês que as mutações, elas sempre têm efeito imprevisível. As mutações, obrigatoriamente, apresentam efeito aleatório. Ora, você tem vários genes. No caso da espécie humana, você tem 24 mil genes. Mesmo que eu saiba que vai acontecer uma mutação, eu não tenho como adivinhar qual dos genes vai ser afetado. Tu tem 24 mil genes. Qualquer um deles pode ser afetado pela mutação. Daí o efeito da mutação, sempre aleatório. Né? No neo-darwinismo, mutações sempre terão um efeito aleatório. Eu nunca tenho como adivinhar qual é o gene que vai ser afetado. O que quer dizer? Que quando o polvo sofre mutações, que criam genes, que permitem ao polvo mexer os tentáculos para ele poder imitar a forma de alguém, ó moçada, essas mutações não foram de propósito. Não foi que ele viu o linguado, eu vou sofrer uma mutação para ficar igual ao linguado. Não foi isso. É diferente, né? Ele sofre uma mutação aleatória, ele sofre uma mutação imprevisível, por coincidência, aleatoriamente, essa mutação deixa ele capaz de mudar de forma. Deixa ele capaz de mudar de forma e parecer o linguado. Como isso é positivo para ele, isso é selecionado pela seleção natural. No item D, resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Falso de novo. E outro conceito importante de evolução que a gente pode lembrar aqui com vocês, né? A gente fala em irradiação ou divergência evolutiva.
Irradiar quer dizer se espalhar. Tem-se aqui uma situação pela qual um determinado organismo origina vários outros, né? Você tem lá que o primeiro mamífero que surgiu na natureza, ele era muito parecido com o atual rato. Só que esse cara começa a se espalhar por aí mundo afora, se dispersar. Então ele vai para ambientes tão diferentes quanto, por exemplo, uma floresta, um campo ou então o oceano. Quem manda na evolução é a seleção natural. Mas quem manda na seleção natural é o meio ambiente. E daí que em ambientes diferentes, nós vamos ter pressões seletivas diferentes. Ou seja, em cada ambiente, a seleção natural exige uma coisa diferente. E o resultado é que características diferentes serão selecionadas. Em cada tipo de ambiente, a seleção natural exige uma coisa diferente. Em meios diferentes, pressões seletivas, exigências diferentes da seleção natural, características diferentes selecionadas. Por exemplo, né? Naquele mamífero que vai parar numa floresta, você pega, por exemplo, que a pata daquele ratinho ancestral, a seleção natural vai favorecer um braço semelhante a um braço de um macaco para o cara poder se segurar direito nos galhos das árvores. Por outro lado, você tem lá quando o cara vai para um campo, seleção natural vai favorecer a pata semelhante à pata de um cavalo para ele poder correr bem muito. No oceano, seleção natural vai favorecer uma pata como uma nadadeira, por exemplo lá, como a nadadeira de uma baleia, para o indivíduo poder nadar. Notem, nesse caso, irradiar, se espalhar, a partir do primeiro mamífero, a gente vai se espalhar. Dispersão vai para um canto e para o outro e para o outro. E em cada canto, a seleção natural pede uma coisa diferente. Então ela favorece um braço, uma pata, uma nadadeira, alguma coisa do gênero. Ô Landim, mas a questão não falou disso, ela falou de outra situação, ela falou de convergência evolutiva. Se irradiar quer dizer se espalhar, convergir quer dizer se dirigir para um mesmo ponto, né? Quando a gente fala em convergência evolutiva, você pega animais tão diferentes quanto um peixe e um mamífero, e você coloca no mesmo lugar, que é o oceano. Ora, moçada, quem está na água é para se molhar, né? No mesmo meio, nós vamos ter as mesmas pressões seletivas. E o resultado, como o meio exige a mesma coisa de todo mundo, as mesmas características são selecionadas. Ou seja, não me interessa quem você é. Quem está na água é para se molhar. Daí, se é o mesmo meio, o oceano, seleção natural exige a mesma coisa, que todo mundo tenha nadadeiras. E dessa maneira, surge, por exemplo, nadadeiras em animais tão diferentes quanto, por exemplo, tubarão, que vai ser peixe, e golfinho, que vai ser mamífero. Ou seja, no fenômeno de convergência evolutiva, a gente vai pegar organismos diferentes, como peixe e mamífero, que vão viver no mesmo lugar como o oceano, e a seleção natural exige a mesma coisa de todo mundo. Ela exige
que tubarão, que é peixe, tem a nadadeira, que golfinho, que é mamífero, também apresente nadadeira aqui na parada. Então ele está falando, no caso lá do item D de dado, a respeito de convergência adaptativa. Gente, se ele está falando de convergência adaptativa, queria dizer que você tem lá as mesmas pressões seletivas e, com isso, as mesmas características sendo selecionadas. Mesmas pressões seletivas, mesmas características selecionadas. Muita gente deve ter marcado esse item. Mas, gente, evolutivamente, o polvo não fica igual ao linguado, né? Não fica igual ao peixe-leão ou à serpente marinha por causa de convergência evolutiva. Na verdade, moçada, a evolução fez com que o polvo adquirisse a capacidade de mudar de forma. Né? Não é que ele tenha a forma igualzinha ao linguado sempre, igualzinho ao peixe-leão sempre, igualzinho à serpente marinha sempre. Se fosse isso, eu até diria, ele tem a mesma forma sempre, a mesma característica, deve ter sido as mesmas pressões seletivas. Só que eles não têm a mesma forma sempre. Então não foi a mesma pressão seletiva, foram pressões seletivas diferentes, que fizeram com que o polvo tivesse genes selecionados, permitindo que ele mudasse de forma. Notem bem que quando ele coloca para a gente no item sobreviver às pressões seletivas com esse comportamento, gente, adaptação. Seleção natural não é a lei do mais forte, é o mais adaptado. Graças a essas mutações que o polvo sofreu, que permitem que ele mude de forma para imitar a galera, ele se esconde, ele engana os predadores. Com esse comportamento, ele consegue sobreviver às pressões seletivas do meio, e é exatamente o item correto para marcar nessa questão. Né? Então, a vantagem do polvo mudar de forma é exatamente se adaptar ao ambiente. Isso surge evolutivamente por mutações, seleção natural, né? Não é por convergência adaptativa que ele vai ficar parecido com os outros animais. Né? Pressões seletivas diferentes que ele sofreu para ele desenvolver essa característica via mutações, seleção natural, né? Mutações aleatórias, seleção natural, para ele poder imitar a galera e aumentar as chances dele de sobreviver. Valeu demais e até a próxima questão.